Quer escolher os melhores fundos imobiliários para sua carteira de investimento? Vem comigo que eu vou te mostrar os passos que você tem que seguir para fazer isso. Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Escolher os fundos imobiliários que você vai ter na sua carteira pode não ser um passo muito simples, mesmo se você já tiver estudado e principalmente se você estiver no começo da sua carteira de investimentos. Então, eu vou te dar uns passos que você pode seguir para que isso fique um pouquinho mais fácil. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o que são os fundos imobiliários, do que eles tratam. E os fundos imobiliários são uma forma de investimento coletivo em ativos imobiliários, como imóveis, por exemplo. Um outro passo que você tem que seguir, que é muito importante, é você definir quais são os seus objetivos de investimento. Porque dependendo do seu tipo de objetivo, você vai ter que investir em um tipo de fundo imobiliário. E aí você tem que traçar esses objetivos. E isso é muito subjetivo, né? Não tem como eu chegar para você e dizer, investe em fundo imobiliário porque você vai fazer uma viagem, porque você vai se aposentar, porque você vai comprar sua casa própria. Não tem como, tá? Os objetivos por que você investe em um fundo imobiliário são mais subjetivos. Muitas pessoas investem em fundos imobiliários para aposentadoria, porque eles são melhores para longo prazo, tá? Aqueles objetivos de maiores prazos. Mas não quer dizer que você só pode investir para aposentadoria. Você pode investir para outros objetivos. E aí, como eu disse, isso é subjetivo, você tem que escolher. Então, antes de investir, de escolher o fundo imobiliário que você vai investir, defina por que investir nesse fundo imobiliário, para depois você definir qual fundo imobiliário você quer investir. Outro passo muito importante é você entender quais são os tipos de fundos imobiliários que existem. E aí nós temos fundos imobiliários de papel, que são aqueles fundos imobiliários que investem em títulos do mercado imobiliário, como CRIs, LCIs, LCAs. Outro tipo de fundo imobiliário que nós temos são os fundos imobiliários de tijolo. Os fundos imobiliários de tijolo, eles investem em imóveis físicos, como shoppings. Outro tipo de fundo imobiliário que nós temos são os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles mesclam entre fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo. Um outro tipo de fundo imobiliário que nós também temos são os fundos imobiliários de desenvolvimento. Eles investem em prédios que estão em construção, né? Então, é diferente dos fundos imobiliários de tijolo, porque eles investem em prédios físicos que já estão ali concretos, já estão rendendo e tudo mais. Os de desenvolvimento não, eles investem no que está em construção. Nós temos também os fundos imobiliários que são chamados de FOF, F-O-F, que eles são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Então é muito importante você entender essa diferença entre os fundos imobiliários para determinar também qual fundo imobiliário você vai escolher ter na sua carteira. Outro ponto muito importante que você tem que observar quando vai escolher um fundo imobiliário é a qualidade desse fundo imobiliário. E alguns critérios são a qualidade dos imóveis, se ele é um prédio de alto nível, com empresas consolidadas que alugam esses prédios. Então isso você tem que observar. O outro ponto são os inquilinos, né? Porque dependendo do inquilino que aquele fundo imobiliário tem, ele vai ser bom ou ruim, porque a gente sabe que os rendimentos dos fundos imobiliários vêm daí. Então, se você tem um inquilino ruim, significa que ou ele paga pouco, ou ele paga atrasado, ou ele não paga. Então, isso vai interferir diretamente nos rendimentos que você tem com o seu fundo imobiliário. Então, você tem que observar também o tipo de inquilino que esse fundo imobiliário tem. Um outro ponto são os contratos, porque o contrato ele diz tudo, né? Então, assim, se o contrato ele é bem feito, provavelmente aquele fundo imobiliário ele está bem consolidado. Agora, se ele tem um contrato ruim, com muitas brechas, então ele se torna um pouco menos confiável, porque isso também vai gerar menos obrigações, até mesmo nos inquilinos, né? Então, assim, tudo isso tem que ser observado. Um outro ponto é a gestão, porque a forma que um fundo imobiliário ele é gerido também está totalmente interligado com a qualidade dele. Porque se ele tem uma boa gestão, ele provavelmente ele tem bons frutos, bons rendimentos, com contratos, com inquilinos. Agora, se a gestão dele é ruim, não é muito consolidada no mercado, não tem muita experiência, tudo isso vai contar para que ele não seja um bom fundo imobiliário. Então, procure fundos imobiliários que tenham gestões boas, consolidadas, né? Que as pessoas falam bem dessas gestões para que você possa investir. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu queria só te ajudar a
poder decidir qual fundo imobiliário é melhor para sua carteira. Espero que eu tenha conseguido. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!